Olá, cursistas! Nós vamos hoje então ter a nossa segunda aula relativa à nossa segunda unidade e nós vamos tratar da estética da recepção propriamente dita. Vamos ao nosso próximo slide, né? Nós vamos verificar então que, embora a estética da recepção ela tenha uma data aí de nascimento, que é o ano de 1967, na Universidade de Constanza, quando Hans Robert Jauss proferiu a sua aula inaugural sobre a história da literatura, na verdade, como tudo, a estética da recepção, essa aula inaugural do Jauss, foi a culminância de um processo que vai começar bem lá atrás, como a gente vai ver. Então, segundo a Regina Zilberman, contribuíram para o surgimento da estética da recepção 3 vertentes literárias. A primeira delas, a sociologia da leitura, a segunda, o estruturalismo tcheco e a terceira, o Reader's Response Criticism. Tanto a sociologia da leitura como o estruturalismo tcheco são vertentes da teoria literária que surgiram no início do século XX, ali pelos anos 1920, ao passo que o Reader's Response Criticism é contemporâneo à estética da recepção e alguns de seus adeptos, como por exemplo o teórico Wolfgang Iser, eles fizeram parte dos dois movimentos, tanto do Reader's Response Criticism quanto da estética da recepção. Com relação à sociologia da leitura, um dos seus maiores expoentes é o crítico literário Sukin, que em 1923 publica um livro chamado The Sociology of the Literary Taste, ou seja, a sociologia do gosto literário. O objetivo de Sukin, ao publicar esse livro, era avaliar as preferências do público e como essas preferências impactavam na produção e na circulação da obra literária. Então, vejam, pela primeira vez nós temos a teoria literária preocupada com o leitor, né? Com o público. Esse livro de Sukin, publicado em 1923, está preocupado, então, com as reações do público. Vamos ao nosso próximo slide. Vamos ver então desdobramentos, né, dessa preocupação com o público em outros países. Na Inglaterra, nós temos estudos sobre leituras populares com Altick, Hoggart e Lewis. E aí vocês vão me perguntar, mas como é que se estudam as leituras populares, né? Estudar a leitura popular na época contemporânea é relativamente fácil, né? Porque nós temos acesso a uma série de dados, né? Bibliotecas, arquivos, internet. Mas e aí? Pensem vocês. Como é que esses pesquisadores, o Altick, o Hoggart e o Lewis, pesquisaram sobre, por exemplo, leituras populares na Idade Média? Ou leituras populares no Renascimento ou no século XVIII, né? A metodologia de pesquisa sobre a leitura de antigamente, ela vai se dar principalmente com documentos, né? Muitas vezes documentos originais. Então, o pesquisador ele tem que buscar esses registros de leitura em fichas de biblioteca, ele pode buscar também esses registros em testamentos, né, nos cartórios, ele vai fuçar lá os arquivos dos cartórios, porque antigamente, pessoal, o livro era alguma coisa tão rara, tão cara e tão preciosa, que as pessoas, quando faleciam, colocavam no seu testamento para quem eram os herdeiros de seus livros, né? Também podem ser pesquisadas, podemos ter essas pesquisas sobre essas leituras populares em documentos de importação e exportação. Por exemplo, a Feira do Livro de Frankfurt, que é tão famosa e existe até hoje, ela remonta ao Renascimento, ao fim da Idade Média, e ela preserva, então, muitos de seus documentos. Então, para o pesquisador da leitura, da história da leitura, ele vai achar o material, a fonte de suas pesquisas, principalmente nos arquivos.
Agora a gente sai da Inglaterra e nós vamos para a França, onde são famosas as pesquisas de Robert Scarpi a respeito da circulação da obra literária e da sua popularização. O Robert Scarpi, ele faz parte da escola de Bordeaux, né? Que focalizou o sistema de circulação e distribuição de livros e discutiu políticas de popularização do livro e da leitura e os fatos que interferem na produção e circulação de determinada obra, bem como as razões pelas quais a cultura se divide em cultura erudita e cultura popular. Nós vamos ver então que Robert Scarpi e Sucking, que nós tratamos no slide anterior, eles vão abrir caminho para que surja uma nova disciplina ou ciência, né, que é a história da leitura, né? A história da leitura, ela os seus grandes expoentes, os mais famosos, são o Roger Chartier e o Robert Darnton. O Roger Chartier é francês, ele já esteve no Brasil várias vezes, deu bastante entrevistas, inclusive em revistas assim que os professores têm bastante acesso, como por exemplo a Nova Escola. Eu me lembro de pelo menos umas 2 ou 3 entrevistas com o Roger Chartier. Com relação ao Robert Darnton, né, que também é um pesquisador da leitura, ele escreveu um texto muito bom chamado O Beijo de La Mourette, em que ele trata dos percalços e dos prazeres do pesquisador do pesquisador da história da leitura, né? Então, nesse texto, O Beijo de La Mourette, Robert Darnton nos diz, por exemplo, que uma fonte excelente para nós obtermos relatos de leitura são as cartas de leitores, né? Não essas cartas de leitores que aparecem nos jornais, né? Mas a carta de do leitor para o escritor. E nesse sentido, a gente tem um material muito bom sobre aqueles escritores que colecionaram, que arquivaram as suas correspondências, né? Entre eles, eu vou destacar o Monteiro Lobato. Nas cartas do Lobato há vários relatos de leitura e também de leituras infantis, né? De como as crianças, nos anos 20, 30, 40, se comunicavam com o Lobato e relatavam as suas impressões de leitura. Guimarães Rosa também tem lá no IEB, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, a sua correspondência com leitores arquivada, e na Fundação Jorge Amado, lá na Bahia, também uma vasta correspondência de Jorge Amado com seus leitores. Então, nessas cartas, nós vamos encontrar, então, relatos de leitura. E o Robert Darnton, ele, nesse seu texto, O Beijo de La Mourette, ele enfoca a importância da correspondência como registro, né, de impressões de leitura. Nós vamos então agora para o nosso próximo slide. Uma outra vertente que contribuiu para o aparecimento da estética da recepção foi o estruturalismo tcheco, onde aparece pela primeira vez a noção de estranhamento, né? O que é essa noção de estranhamento para os estruturalistas tchecos? Eles diziam o seguinte: quando o leitor ele entra em contato, ele lê a obra literária, ele pode ter uma sensação, ele pode reagir com estranhamento diante da linguagem literária, que é, obviamente, diferente da nossa linguagem do dia a dia. E Roman Jakobson, ele descreve algumas características, né, dessa linguagem literária, como os paralelismos, as combinações, as sonoridades, etc. Então, vejam, pessoal, com essa noção de estranhamento, o estruturalismo tcheco toca pela primeira vez na relação leitor-obra, né? Um outro autor, Felix Wojcik, ele diz que o público chancela ou não a presença da obra no eixo do tempo da história literária.
E o Reader's Response Criticism, ele se opõe ao New Criticism. O New Criticism, ele é uma vertente do estruturalismo que floresceu nos Estados Unidos nos anos 1940, né? Então, relembrando que nós tivemos ali na nossa primeira aula, sobre as principais vertentes literárias do século, as principais vertentes da teoria literária no século XX, nós vimos então que o estruturalismo e o New Criticism é uma espécie de estruturalismo, eles advogam a autonomia da obra literária, ou seja, quando nós vamos estudá-la, nós vamos nos ater única e exclusivamente à obra, nós vamos desconsiderar tudo que gira em torno dela, e esse estudo ele deve ser feito de maneira aqui o personalismo ou o julgamento ou a valorização subjetiva tenda a zero. Nesse sentido, o Reader's Response Criticism, ele vai se opor ao New Criticism. Vamos ao nosso próximo slide, que vai falar sobre um outro autor que contribuiu, então, para esse processo do aparecimento da estética da recepção. É o Rosenblatt, que diz que o texto receberia inevitavelmente a contribuição do leitor. Desse modo, se o leitor fizer a leitura de um texto literário com intenção outra que não a fruição, a informação ou a curiosidade, por exemplo, o texto perderia o seu caráter estético. Então, nós vamos ver, pessoal, que com Rosenblatt, Sucking, a noção de estranhamento, tudo o que estava ocorrendo, a sociologia da literatura, o que pululava na teoria literária da primeira metade do século XX, abriu caminho, então, para o surgimento da estética da recepção. E ela vai surgir, então, em 1967, como eu havia dito para vocês, com a aula inaugural de Hans Robert Jauss, na Universidade de Constança, na Alemanha. Nessa aula inaugural, Jauss vai fazer alguns questionamentos, ele era professor de História da Literatura, a respeito da história da literatura, né? Ele faz duas objeções, então, à metodologia de ensino da historiografia literária. A primeira objeção é com relação às categorias de classificação da obra literária para situá-la no tempo, né? Diz respeito à classificação das obras literárias de acordo com tendências gerais, gêneros e outras categorias, para só então abordar as obras individualmente e em sequência cronológica. A segunda objeção diz respeito ao modelo que ordenava cronologicamente as obras literárias, apreciando-as de acordo com o critério vida e obra. Com relação a essa segunda objeção de Jauss, nós ainda hoje vemos, e eu tenho certeza que muitos de nós, assim como eu, estudou em antologias literárias, cuja formatação era a seguinte: a biografia do autor, um trechinho de alguma coisa que ele tivesse escrito, um poema ou um trecho de um romance, de uma peça teatral, enfim, um breve comentário e essa formatação ser ordenada cronologicamente, né? Ainda hoje a gente vê antologias ordenadas dessa maneira. Vamos ao nosso próximo slide. Vamos ver então qual seja talvez a maior contribuição de Jauss para a teoria da literatura. Então, talvez a mais importante contribuição de Jauss para a teoria e a historiografia literária tenha sido a reavaliação da noção de cronologia. Ao deslocar o foco do texto ou do autor para o leitor, modifica-se a historicidade da obra literária, que entra para a história não a partir do momento em que foi escrita, mas quando foi lida, ou seja, quando interage com o público. Então, aqui nós temos a valorização do leitor. Aqui o leitor, com Jauss, ele realmente entra em cena como o ator principal.
Nós vamos ver agora as 7 teses de Iauss que ele proferiu naquela sua famosa aula na Universidade de Constança, em 1967. A primeira tese de Iauss diz respeito à interação leitor-texto literário, ao diálogo que se estabelece entre o leitor e o texto literário. Iauss diz, então, que o texto literário é atualizado pelo leitor. A segunda tese diz respeito ao conhecimento prévio, ou seja, quando o leitor lê um texto literário, ele já tem no seu arcabouço intelectual, né, ali no HD do seu cérebro, uma série de informações sobre tema, gênero, estilo, bem como as suas vivências pessoais e suas experiências, né? Então, quando o leitor lê o texto literário, todo esse arcabouço que ele tem vem à tona e ele relaciona, então, com o texto literário. Daí nós vemos a importância do conhecimento prévio. Também muito importante para a noção de horizonte de expectativa que Iauss vai formular, né? Esse conceito de horizonte de expectativa, ele é bastante importante na teoria da recepção. O que é que ele significa? O horizonte de expectativa significa o que o leitor espera de um texto literário, né? Ele tem todos aqueles conhecimentos prévios e, mediante aquele conhecimento prévio, ele vai esperar alguma coisa do texto literário. Hoje, por exemplo, se nós fôssemos falar sobre a literatura juvenil, nós poderíamos dizer que o horizonte de expectativa, não é? O que os jovens leitores aí de 14 anos para mais esperam de um texto literário é um texto que tenha bastante fantasia, ação, romance e vampiros. Agora, o que será que, como nós estamos, Iauss era um historiador da literatura, qual seria o horizonte de expectativa do leitor em 1920? Qual seria o horizonte de expectativa do leitor no século XVIII, né? Isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, a segunda tese, ela diz respeito ao conhecimento prévio, que vai, então, embasar o conceito de horizonte de expectativa. A terceira tese, ela diz respeito à distância estética. O que é a distância estética? Iauss diz que quanto maior for a distância, quanto maior for a ruptura entre o horizonte de expectativa do leitor, maior será o valor da obra literária, né? Então, vamos tomar, por exemplo, Sagarana. Sagarana foi lançada por João Guimarães Rosa no ano de 1946, não é? E ele rompeu com o horizonte de expectativa. Por quê? Porque quando Sagarana foi lançada, uma das maiores discussões que bombou entre os críticos literários foi se aqueles 9 contos, né, porque na capa aparecia contos, né, eram realmente contos. Questionou-se o gênero literário, né, seriam contos, porque eram muito longos, né, em média 70, 80 páginas, seriam novelas, né, haveria unidade entre os contos de Sagarana, seriam parábolas, seriam rapsódias. Então, vejam, mobilizou-se o conhecimento prévio dos leitores, aquilo que eles esperavam que fossem contos, eles questionaram, seriam contos, eram contos, não eram? Então, isso é um exemplo de ruptura do horizonte de expectativa. Nós vamos passar, então, para a nossa quarta tese, que diz respeito à reconstituição do horizonte de expectativa na época em que o livro foi lançado, né? Isso é importante, pessoal, que se reconstitua o horizonte de expectativa através da história, porque uma mesma obra literária, ela tem várias recepções, né? O público reage a ela de diversas maneiras ao longo do tempo.
A quinta tese, então, ela diz respeito ao aspecto sincrônico da obra literária e leva em conta as diversas recepções que uma mesma obra literária teve através dos tempos, ou seja, o valor de uma obra literária não pode ser medido pela ruptura do horizonte de expectativa da época em que foi lançada, mas ultrapassa o tempo. Assim, por exemplo, obras inexpressivas em um determinado tempo, elas podem vir a ser tidas como obras valorizadas em outro tempo, e o contrário também pode acontecer, né? Obras que foram bastante valorizadas no momento do seu lançamento, através de outras recepções, elas podem vir a ser tidas como obras menores. A sexta tese, ela diz respeito ao aspecto sincrônico da literatura, ou seja, as intersecções entre as recepções de várias obras em um mesmo período. A sétima tese, então, ela diz respeito ao caráter emancipatório da literatura, ou seja, da capacidade do texto literário mudar comportamentos, mudar ideias. Ela diz respeito ao caráter social e educativo da literatura. Inclusive, Yaws, ele diz que quando a obra literária não cumpre esse seu papel emancipatório, esse seu papel social, é uma literatura menos valorizada, uma literatura menor, que Yaws vai chamar, então, de literatura culinária. Nós vamos agora ao nosso próximo slide, que vai tratar sobre o prazer estético. Para Yaws, o prazer estético compreende 3 elementos. O primeiro deles é a poesis, ou seja, é a reação positiva que o leitor sente quando ele atualiza a obra literária, quando ele mobiliza seu conhecimento prévio e quando ele se sente, então, um coautor dessa obra. O segundo aspecto é a estesis, ou seja, o prazer de se adquirir novos conhecimentos com a leitura do texto literário. O terceiro aspecto é a catarsis, que tem a ver com a identificação que rompe condutas sociais. É aquilo que nós já comentamos no slide anterior, né? É quando, ao ler o texto literário, o leitor questiona condutas sociais e tenta mudá-las, né? Essas 3 atividades reforçam o caráter educativo da literatura. E, finalmente, nós chegamos ao nosso último slide e nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema literário do professor Antônio Cândido e sobre o Stanley Fish. Aqui no Brasil, nós também tínhamos um grande pesquisador, um grande teórico, nosso querido professor Antônio Cândido, que já em 1957, quando da primeira edição da sua Formação da Literatura Brasileira, ele conceitua o que seria um sistema literário. E ao conceituar o sistema literário, em 1957, o professor Antônio Cândido já situa o leitor nesse sistema. O sistema literário, então, ele é composto por um tripé: leitor, obra e público. E os 3 são importantes, né? O professor Antônio Cândido diz, então, que nós teremos um sistema literário toda vez que houver um autor mais ou menos consciente do seu papel, que sabe que ele está escrevendo um texto que vai ser lido por um determinado público, e esse livro que foi escrito para um determinado público, ele precisa de um sistema de circulação, precisa de um editor, precisa de livreiros, precisa de livrarias onde serão onde será distribuído esses livros, né? Então, o conceito de sistema literário formulado pelo Antônio Cândido em 1957, vejam, 10 anos antes da aula inaugural de Yaws, já foca a importância do leitor.
Nós vamos ter também um outro texto do professor Antônio Cândido, dessa vez publicado em 1965, que foi no livro Literatura e Sociedade. Há um capítulo intitulado O Escritor e o Público, onde o professor Antônio Cândido tece comentários, né, ele relaciona a importância, né, do leitor e do público. E, finalmente, nós vamos falar sobre o que há de mais recente com relação aos estudos da recepção, que é o conceito de comunidades interpretativas, formulado por um teórico da literatura chamado Stanley Fish, em 1980. Os estudos sobre a recepção avançam quando, em 1980, Stanley Fish estabelece o conceito de comunidades interpretativas, que vê a leitura não apenas como ato individual, mas também como prática social e política. O conceito de comunidades interpretativas enfatiza o fato de que determinadas estratégias de leitura são anteriores ao ato individual da leitura, orientando-o e limitando-o. Constituem comunidades interpretativas professores, críticos, jornalistas, artistas, blogueiros, amigos, familiares, etc. Na modernidade, o leitor constrói o texto mediado por interpretações de grupos sociais. Nesse sentido, a crítica literária ela se constitui numa comunidade interpretativa importantíssima que está aí nos anais da teoria literária desde que a gente conhece, né, esses estudos, e por se constituir em uma comunidade interpretativa tão expressiva, ela vai merecer, então, uma aula só para ela, e na próxima unidade, então, nós nos veremos com uma aula sobre essa comunidade interpretativa super importante, que é a crítica literária. Até lá, então.